sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 17. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que Deus vem ministrando ao meu coração já há algum tempo, e esses dias ainda mais Ele me lembrou e me trouxe devido ao momento que temos vivido. Eu lembro de uma vez que um irmão da igreja me procurou, e ali na casa dele ele desabafava comigo e contava o acontecido. E eu confesso que com aquele irmão, ao final da conversa, eu saí com ele, choramos muito juntos ali pela situação que havia acontecido. E eu confesso que uma sensação de impotência, de incapacidade, de incompetência invadiu o meu coração ali naquela noite. Porque eu não consegui trazer àquele irmão uma diretriz, uma forma rápida e prática de colocar e solucionar aquela situação. E ele ali meio que desesperado, e eu fui ficando também, não sei se por compaixão ou se por não poder trazer a ele uma palavra direta e objetiva. Então eu saí dali aquela noite preocupado e mal, confesso que mal. Procurei depois um pastor que sempre me aconselha e conversei com ele, expus a situação. Eu perguntei, Deus podia ter escolhido outro pastor para ter falado com ele, ou Deus ter levado esse irmão a outra pessoa, por que eu não consegui trazer uma palavra de Deus para ele naquela noite? Eu lembro que a resposta desse pastor para mim foi o seguinte: segundinho, aquele homem foi ali não para ter um encontro com você, não para te ouvir, mas para ouvir Deus. A sua função como pastor é levar as pessoas a Deus e Deus às pessoas. Sabe, chega um momento que é somente com o Senhor, que não há palavras humanas, não há soluções humanas que vão trazer a resposta ou a solução. E nem deve ser assim. Tem que ser um encontro real com Deus. Tem um filósofo francês que uma vez ele diz o seguinte, que a maior virtude que o ser humano pode alcançar é ter um Deus que caminha com ele, um Deus que é presente no dia a dia, na vida dele, um Deus que é presente nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres. E eu me alegro muito com isso, porque um dos nomes que Deus se revela na Bíblia, um dos nomes da qual o Senhor ele se coloca para nós é Emanuel. Emanuel, que vem se traduzir por Deus conosco. Na Bíblia sempre Deus se revela com o seu povo. Na Bíblia sempre Deus se revela com os seus. E a mensagem que eu gostaria de trazer para você essa noite é que Deus ele está com você. Que Ele seja Emanuel na sua casa, que Ele seja Emanuel na sua saúde, que Ele seja Emanuel com você nesse isolamento, que Ele seja Emanuel nas suas finanças, que Ele seja Emanuel no seu relacionamento com Ele, na sua forma de congregar, na sua forma de viver. Aqui em Gênesis capítulo 17, nós temos um texto aqui, o versículo 1 e 2, onde diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu, o Senhor foi Emanuel para com ele, e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele que ande segundo a minha vontade, e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro, e seja inteiro, e seja fiel. Quando eu fui ler essa parte aqui, essa palavra íntegro, Deus não trouxe a mim simplesmente o íntegro de uma pessoa correta, de uma pessoa íntegra socialmente, ou íntegra financeiramente, ou íntegra civilmente, mas o íntegro de inteiro, se entregar inteiramente a Deus. O que Deus quer de nós, que por inteiro, com
nosso corpo, alma e espírito, andemos na presença dele, estejamos com ele. Algo interessante aqui que, se você notar, Abraão já estava na idade de 99 anos, já estava no fim de uma vida, já era um homem bem vivido. E Deus aqui diz que ele era com ele, que ele deveria também andar com ele. Deus fala com Abraão: eu ando com você, agora eu quero que você também ande comigo. Que você seja comigo inteiramente. Ande na minha presença dia e noite. Seja comigo por completo. Que eu vou te abençoar, eu vou multiplicar muitíssimo a sua descendência. E todos nós conhecemos a história de Abraão, como que foi o desfecho, como que ele experimentou do favor e da misericórdia e da provisão, da prosperidade de Deus em sua família. E hoje a nação de Israel são considerados os filhos de Abraão. Nós, como cristãos, também somos chamados filhos de Abraão. Essa é a descendência que Deus prometeu a Abraão, porque ele convidou: ande comigo. Essa foi a consequência de Abraão ter um Deus que é Emanuel, um Deus que anda com ele, um Deus que é com ele. E se isso está presente em toda a Bíblia, se você continua caminhando um pouco mais e abre em Gênesis 39, você vai perceber também de José. Fala que a mão de Deus estava com José, que a mão de Deus era com José, que a mão do Senhor abençoava José. E José foi, nesse momento, era um homem peregrino, um homem estrangeiro, numa terra distante, numa casa outra. E fala que Faraó, que aquele que abrigou José como seu funcionário, como abrigado ali, fala que a casa de Faraó foi abençoada porque José estava lá. E a mão de Deus era com José. Você percebe isso? Você vê, Faraó foi abençoado porque José era abençoado por Deus e estava na casa dele. Faraó nem sabia quem era o Deus de José, nem sabia que Deus estava com José, mas mesmo assim ele foi abençoado por causa da vida e do Deus de José. E mesmo quando a esposa de Faraó, ela foi contra José, ela o enganou, ela inventou mentiras contra ele, a mão do Senhor continuava com ele. Aquele homem foi levado ao cárcere, foi condenado à prisão. Ele fala que o carcereiro viu algo diferente em José. Você já percebeu como é que Deus ele age na Bíblia? Olha que coisa interessante. Um homem prisioneiro que tinha a administração da cadeia na mão. José era um prisioneiro que tinha as chaves da cadeia. O carcereiro confiou a ele a administração de todo o presídio na mão daquele homem, porque ele viu algo diferente naquele homem. E quando continuamos caminhando com a Bíblia, vemos também outros casos. Por exemplo, quando você abre em Êxodo sua Bíblia, você vai encontrar Moisés. Moisés de repente estava ali no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e fala que Deus apareceu para ele numa árvore pegando fogo, num arbusto. E fala que Deus fala com ele: vá até Faraó e diga que eu mando ele libertar o meu povo. Interessante que ele pergunta: Senhor, quem sou eu? Como que eu vou me chegar diante do Faraó e dizer que uma árvore pegando fogo falou comigo e mandou libertar o povo? Ele fala que o eu sou é contigo e eu estarei com você. Sabe, o Deus de Moisés foi Emanuel. Foi com ele constantemente. Foi com ele diante de Faraó, foi com ele no deserto, foi com ele a travessia do mar, foi com ele conduzindo o povo, foi com ele até o final da vida de Moisés. E continuando caminhando, se você abre em sua Bíblia, em Josué, o sucessor de Moisés, ele viu que Deus era com Moisés, mas até então ele não tinha experimentado Deus com ele. E quando ele se vê na posição de continuar a conduzir o povo até Canaã, fala que aquele homem em desespero, do medo, da responsabilidade, fala que ele chorou copiosamente. E fala que Deus chama ele e fala assim: homem, seja forte e corajoso. Não foi eu quem te mandei, eu sou Emanuel, eu estou com você, Josué.
Então somente medite nesse livro dia e noite, tenha o cuidado de andar comigo, tenha o cuidado de fazer tudo quanto nesse livro está escrito, e eu serei com você. Eu serei Emanuel sobre a sua vida. E aí Josué começa a experimentar milagres. Diz a Bíblia que o sol para por 3 dias a favor de Josué. Fala que o rio Jordão seca diante de Josué. Fala que Deus envia uma chuva de pedras contra os inimigos de Josué. E fala que Josué toma posse da terra de Canaã. Sabe, quando começamos a perceber na história, Deus é com o seu povo, Deus é Emanuel. Quer dizer que Deus é Emanuel sobre a sua vida hoje, sobre esse momento de crise, de tribulação. Davi também experimentou isso, o rei Davi. Um dos salmos de Davi, que é o Salmo 23, ele diz assim: Senhor, mesmo que eu ande pelo vale de trevas e morte, eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu és Emanuel. É Deus falando para Davi: Davi, eu sou Emanuel sobre a sua vida, eu sou contigo, eu estou com você, mesmo que você estiver num leito de morte, eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Sabe, hoje temos vivido um tempo de abandono, de cancelamento, onde o isolamento está chegando aí, chegou e nos isolou, nos distanciou, mas Deus não se isola de nós, Deus não se distancia de nós, Ele sempre permanece junto, permanente, Emanuel sobre as nossas vidas. E continuamos caminhando sempre. Se você vai para o Novo Testamento, Jesus, ele caminha, ele junta o seu povo, ele junta os seus discípulos. E ele fala, e no final da vida, quando ele ressuscita, antes de ir embora, antes de ser assunto aos céus, antes de ser arrebatado aos céus, Jesus chama o seu grupo, chama os seus discípulos, chama os seus seguidores, chama o seu povo, chama aqueles que andou com ele, que foram íntegros na sua presença junto com ele. Fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, isso está lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para sempre, de tempos em tempos, até o fim dos tempos. É uma promessa do Senhor para nós. E fala que desse dia em diante, esse Emanuel, ele se torna ainda mais íntimo, que ele começa a andar não somente conosco, mas ele começa a andar através de nós. Ele começa a andar em nós. Sabe, que você, como filho do Senhor, como filha do Senhor, você possa experimentar e possa ser essa presença de Deus na sua casa. Hoje não temos condições, devido às circunstâncias que enfrentamos, de ser Emanuel para muita gente, de estar presente com muitas pessoas. Mas, meu irmão, você tem condições de ser Emanuel para sua esposa, de ser Deus agindo através de você para a sua família. Minha irmã, você tem as condições hoje de ser a presença de Deus para o seu marido e seus filhos. Você tem condições de ser Emanuel, de ser a presença de Deus para os seus irmãos e irmãs, para aqueles que vivem no mesmo lar que você vive. Sabe que desde o momento em que você acordar, nas refeições, no estar em família, sabe, até mesmo no deitar, que sejamos presença de Deus um para com o outro, que venhamos desfrutar desse Deus que é Emanuel, que é conosco, que conhece essas dificuldades, que conhece os nossos meios, que sabe quando nos trancamos e choramos, que sabe quando nos alegramos e saímos e contamos para todos. Um Deus que nos conhece intimamente. Que você seja a presença real de Deus para aqueles que estão hoje com você, até o dia que possamos juntos ser Emanuel, um para com o outro, a presença de Deus com todos novamente. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Sabe, esse momento que nós, de reflexão que tivemos aqui, esse momento de culto, que o Senhor, Ele fale mais ainda, continue falando, que Ele ministre ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Devido às circunstâncias, não temos encontrado e você não tem podido cultuar o Senhor presencialmente com seu dízimo e oferta. Nós vamos deixar nossas redes sociais, a conta da igreja, onde você pode fazer a sua transferência e continuar cultuando a Deus com as suas finanças, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida como esteve com José. Que o Senhor fale com você, assim como Ele falou com Abraão, que Ele falou com Moisés, que Ele falou com José, que Ele falou com Davi, que Ele falou com Josué, que Ele falou com os 12 ali, que Ele falou com os homens e mulheres que se relacionaram com Ele. Por isso, ande na presença de Deus e seja inteiramente dele.